Bom, então pessoal, eu vou iniciar o vídeo aqui, né, com uma tela dividida, a metade aqui está o material que eu estou usando na aula e aqui já os cálculos que eu fiz no Excel, né, sobre esses composição fracionária aqui de um ácido fraco, tá? Então, só para mostrar aqui, vai relembrar, né, o que a gente fez até agora. A gente fez uma dedução matemática aqui para calcular qual é a quantidade de ácido que não perdeu seus íons H+, né? A gente chegou nessa equaçãozinha aqui, aí isso aqui a gente substituiu no cálculo que calcula o grau de, ou seja, a fração do ácido que não perdeu seu íon H+ lá na solução. E aí a gente percebeu que essa equação aqui ficou desse jeito aqui, ó. Ela é uma dependente da constante ácida, que é um número constante, né? E da quantidade de íons H+ que está na solução lá. São essas coisas que ditam, digamos assim, qual é a quantidade que eu vou ter do ácido que não perdeu o seu íon H+, né? E depois a gente fez a mesma dedução para a quantidade do ácido que perdeu o íon H+, né? E a gente chegou nessa equação aqui que está destacado em vermelho. E a mesma coisa, a quantidade do ácido que perdeu seu íon H+, quem vai dizer para a gente essa quantidade, na verdade, é o valor constante ácida do ácido, que é uma constante, então se fosse por isso nunca ia mudar, né? Mas também a quantidade de íon H+ da solução. Tá? E aí então a gente veio nessa tela aqui, que a gente parou aqui, né, na explicação teórica lá, né? E aqui eu fiz só um destaque para as duas equações que a gente deduziu, né? Lembrando aqui de novo que essas equações aqui, elas são a mesma, né, para todos os ácidos que forem monopróticos. O que é um ácido monoprótico? É um ácido que só tem um íon H+ para perder. Então, cada vez que aparecer um ácido monoprótico aí na vida de vocês, usamos essas equações aqui. Essa aqui para o ácido protonado e essa aqui para a quantidade do ácido desprotonado. Tá? Então, agora vocês podem ver aqui, eu já vou apagar essa metade da tela aqui e deixar o Excel tela cheia, né? Mas percebam que essa equação aqui, eu até dei um Ctrl C nela aqui e larguei ela aqui no Excel, ó, tá? E essa equação aqui eu copiei ela daqui e larguei ela aqui no Excel também, tá? Por quê? Porque agora aqui no Excel eu vou fazer esse gráfico aqui, ó. E quando eu digo eu vou fazer, né? Na real eu já fiz aqui, mas eu vou ensinar vocês a fazerem, né? Certo? Então aqui eu vou deixar o Excel tela cheia agora, tá? E vou mostrar para vocês os cálculos que eu fiz no Excel, né? Então, para mim fazer esse gráfico aqui no Excel, que já está pronto, o gráfico bonitinho aqui, né? Eu tenho que ter as seguintes informações. Primeiro, escolher um ácido, né? Então, por exemplo, aqui eu escolhi o ácido benzoico. Essa molécula aqui é o ácido benzoico. Esse ácido aqui ele vai perder esse íon H+ aqui, ó. Uma molécula de água chega aqui e arranca esse íon H+, por exemplo, certo? Eu digo uma molécula de água, né? Pensando jogando ele em água, mas pode ser uma base, sei lá. Ele vai perder esse íon H+ aqui, tá? E aí eu tenho que ter essas informações aqui. Na real, o que eu tenho que ter é o Ka, né? Claro que tem o livro lá no Harris mesmo, ele dá o Ka e o pKa, mas vá que um exercício dê o pKa, aí tem que lembrar, se tu sabe o pKa, como que é o Ka? É 10 elevado na menos o valor numérico do pKa, né? Lembram disso, tá? Então, vamos lá. Para fazer esse gráfico aqui, a gente vai ter que fazer essa tabelinha aqui, ó, né? Vou explicar para vocês passo a passo aqui o que é essa tabelinha. Bem fácil de fazer, é bem fácil mesmo, olhem só. Primeiro vai ser uma coluna, eu até dei um destaque assim, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui, ó. Lá no início da explicação, pessoal, lá do curso aqui, da disciplina de Quali, no primeiro playlist sobre equilíbrio químico, lá eu mostrei como é que funciona o Excel. O básico, assim, até para deixar verdinho uma célula, coisas bem simples. Então tem que estudar a disciplina na sequência, não adianta querer estudar salteado, assim, não, eu vou estudar primeiro o terceiro playlist, depois eu volto pro 2, não. Aí não vai funcionar muito, né? Então aqui, por isso que lá como eu já expliquei tudo detalhadamente, o basicão, assim, para uma pessoa que não sabia nada de Excel, é claro que agora eu não vou ficar, cada vez que aparecer o Excel aqui, eu vou voltar como se ninguém soubesse nada de Excel, né? Entenderam? Então é isso. Bom, então vamos lá. Primeira coluna aqui, ó. Primeira coluna aqui do Excel que eu fiz é uma coluna só com variáveis de pH. E eu escrevi arbitrariamente aqui os valores. Eu fui lá e digitei, ó, pH1, pH2. E vejam que eu fui escrevendo valores de... Vejam que eu fui escrevendo valores de pH de 1 até 14, certo? Barbara, né? Tá. Agora aqui do lado, eu já escrevi... Se eu sei o valor de pH, eu escrevi a concentração de íon H+. Lembrem que eu ensinei para vocês, ó. Se eu sei que o pH é 1, pH, como é que é a equação matemática do pH? pH é igual a, tipo isso que eu escrevi aqui, ó. pH é igual a menos log
DH+, né? Não é isso aqui? pH é igual a menos... Escrevi, é menos log DH+. Então, se tu sabe o valor de pH e tu quer descobrir a quantidade de DH+, é só passar o menos log para o lado oposto aqui, né? Lembrem, a calculadora é tu fazer a segunda função aqui, ó, shift, segunda função dessa tecla, que é o 10 elevado na, entenderam? 10 elevado na, e aí vai ser menos, né, porque é menos log, menos aquele valor lá, entenderam? Tipo isso aqui, ó. Eu vou fazer 10 elevado na menos o valor 1, então ali eu venho na menos 1, né? Perto aqui, tá aqui o pH, 0,1, entenderam? Então foi isso que eu fiz lá no Excel, ó. Aqui, se vocês olharem nessa célula aqui, eu estou mandando o Excel fazer 10 elevado, é igual as Cassiozinho aí, ó. A Cassio funciona igualzinho o Excel, né? Então aqui, ó, 10 elevado na menos A3, entenderam? Então aqui eu vou clicar aqui, ó, o A3 é a informação do pH. Então aqui eu acho que vocês já pegaram isso, né? A gente já fez isso antes. Nessa coluna aqui eu estou fazendo a concentração de I1H+, por isso que eu até deixei bem claro aqui na tabela. Todos os valores dessa coluna aqui, eles se referem à concentração de íons H+, né? E isso é totalmente uma informação que veio do valor do pH da solução. Percebam que aqui, primeiro assim, acho que eu deveria ter falado antes até, qual é a ideia aqui do exercício? A ideia é vocês imaginarem que eu peguei 14 Becker do laboratório, a ideia é essa, tá? Até para vocês entenderem melhor. Eu fui lá no laboratório e peguei 14 Beckerzinho. E aí eu enumerei até os Beckerzinhos aqui, ó, com o valor de pH. Então eu tenho o Becker que está com pH 1, pH 2 e assim vai, entenderam? Então cada Becker lá do laboratório, eu coloquei um valor de pH, né? Fiz uma solução tampão lá, deixei cada Becker com um valor de pH. Aí então se me perguntarem assim, tá, mas e qual é a quantidade de I1H+ que está em cada Becker? Aí essa aqui é a resposta, entendeu? Então quando o pH está 1, a concentração de I1H+ é 0,1. Quando o pH está 2, não consigo arrastar aqui. Quando o pH está 2, a concentração de I1H+ é 0,01. E assim vai, estão vendo aqui? Ficando cada vez mais diluído, né? Cada vez tem menos íons H+, né? Pra ir aumentando o pH, uma coisa bem óbvia, né? Tá. Qual é a novidadezinha, digamos assim, a principal novidade que tem aqui? São essas duas colunas, ó. Olhem só que informação que eu estou entrando nessa coluna aqui. O grau, né? Ou seja, a fração da espécie de ácido que não perdeu seu íon H+. E qual é a equação matemática que a gente calcula isso? Está aqui ela, a gente deduziu ela antes, ó. Já está pronta, já foi feita a dedução lá, está pronto. Então, o que eu fiz aqui nessa célula? Eu vou clicar aqui embaixo, ó. Clicando aqui embaixo, lá em cima aparece a equação. Vocês estão vendo a equação que está sendo feita lá? Aquela equação que eu mandei o Excel fazer, na verdade, é essa equação aqui, ó. Vejam que para calcular a fração de ácido protonado, eu faço a concentração de íon H+, então está aqui ó, o B3, ó. O B3 está até destacado em azul aqui, o Excel até ajuda a vida da gente aqui, né? Ele bota uma cor aqui na célula e ainda destaca ela com uma moldura com a mesma cor, ó. Então o cálculo que eu mandei o Excel fazer é B3, certo? Que é a quantidade de íons H+, dividido, e aí eu até botei um parênteses, né? Porque eu tenho que fazer essa soma toda aqui, ó, para depois dividir, né? Então dividido por concentração de íon H+, de novo, que é o B3, mais o Ka. E o Ka está escrito aqui, ó, na célula H3, ó. Tá até destacado em vermelho aqui também, ó, entenderam? E aí percebam, pessoal, que eu travei a célula H3. Eu coloquei um cifrão antes da letra e um cifrão depois. Por que eu travei? Porque depois, quando eu arrastar esse cálculo aqui para baixo, ele nunca vai correr essa informação aqui, ele não vai arrastar essa informação aqui, ele vai sempre pegar dessa célula. Mas essas informações de B3, quando eu correr o cálculo aqui para baixo, ele vai sempre correr junto o cálculo. E para mim é útil, porque ao invés dele pegar a quantidade de H+ aqui do pH 1, ele vai pegar a quantidade de H+ do pH 2, entenderam? E aí ele vai acabar calculando a fração do ácido que não perdeu seu íon H+ em pH 2, entenderam? Porque essa variável, isso aqui é uma constante, eu não preciso escrever ela várias vezes numa coluna, né? Eu deixo ela só num lugar e deu. Então por isso que eu travei essa célula aqui. Então agora aqui eu só vou dar um Enter para mostrar para vocês que eu fiz a equação bonitinha lá como tinha que ser. Aí eu pego o mouse, coloco o mouse no cantinho inferior direito aqui, o mouse vira uma cruzinha preta, né? Estão vendo ali, ó? Aí quando ele vira aquela cruzinha preta, eu seguro com o botão esquerdo do mouse aqui, arrasta essa conta até o fim, tiro o dedo do teclado e ele faz as contas para mim.
na sequência. Lembrem que para isso tu tem que travar as células, senão dá erro, né? Senão ele vai... Se não travasse essa célula, tu ia arrastar essa conta para cá e ele não ia mais pegar o que estava em H3 aqui, ó. Ele ia pegar esse valor aqui. E quando tu arrastou para cá, ele já ia pegar o que está aqui, que nem tem nada escrito, por exemplo. Já dá errado já, entenderam? Então, pessoal, percebam que essa coluna aqui que eu acabei de explicar para vocês, ela é exatamente o que está nessa equação aqui. E, obviamente, que essa coluna aqui, então, ó, que é a fração do ácido que perdeu seu íon H+, aqui embaixo, eu coloquei aqui essa equaçãozinha aqui. Vejam que é o Ka, então o Ka está escrito aqui ó, em H3, né, e eu travei a célula, porque só está aqui essa informação, dividido por H+, mais Ka. Então está dividido, abri um parênteses, né, porque eu tenho que fazer essa conta de mais aqui primeiro, né. Então está o B3, que é a concentração de íons H+, mais o Ka. E aí, onde entra a informação do Ka aqui, eu travei a célula. Então percebam que a célula H3, as duas estão travadas. Por quê? Porque depois eu posso arrastar as contas aqui, arrastar o cálculo, e ele só vai arrastando essa informação aqui, ó, o B3. Essa informação aqui ele não vai, ele vai sempre pegar daqui. Então eu fiz a mesma coisa, arrastei esse cálculo aqui, né? A gente vai aqui, clica, bota o modulinho, ó, pega aqui, arrasta, né? E ele arrasta o cálculo. Beleza. Pessoal, lembrem que eu disse para vocês que em qualquer ponto do gráfico, se eu somo o alfa de uma espécie com o alfa da outra, sempre tem que dar 1, entenderam? Lembram disso? Então é por isso que eu inventei essa coluna aqui final. Eu nem precisava dessa coluna aqui. Na real, ela não serve para nada. A não ser me dar certeza que eu fiz certo, entenderam? Isso aqui é a famosa prova real da química aí, né? Então o que eu fiz aqui nessa coluna, pessoal? Essa coluna eu só estou mandando ele somar. Olhem só, eu estou mandando ele somar o que deu aqui com o que deu aqui. Porque a soma dos alfas sempre tem que dar 1, entenderam? Sempre, sempre, né? Tipo aqui, ó, a quantidade do ácido todo protonado é praticamente 1. E esse aqui no pH 1 é praticamente 0. De modo que somando as duas, dá 1. E sempre dá 1. Em todo o espectro aqui da coisa, a gente vai dar 1, né? E vejam que eu digo prático, por exemplo, aqui, ó, tu olha aqui no gráfico, parece que é 0, né? Mas não é 0, olhem lá, ó. Isso aqui é 6,28 vezes 10 na menos 4, entenderam? Isso aí é esse número aqui, ó, 0,123628. É esse número aí. Então isso aí não é 0, né, pessoal? Por isso que eu digo, é praticamente 0, mas não é 0, tá? E assim vai. Então tem que ir prestando atenção nos números aqui. Eu estou até em exponencial para te enxergar aqui. Se fosse 0, dava 0 aqui, né? Pode ter certeza. Se fosse 0, o Excel te dizia que era 0. Tá? Então, esse somatório aqui sempre tem que dar 1. Então, aqui é uma baita dica que eu dou para vocês, né? Que é tipo uma prova real mesmo, né? Digamos, a prova de que tu fez certo os teus cálculos, né? Então, vejam que eu mandei aqui, ó. Mandei ele somar esse com esse e deu 1. E depois eu peguei essa conta aqui, eu deixei destravado ali, né? Eu peguei esse cálculo aí, vim aqui e arrastei para ele fazer em todos os cálculos, ó. E todos dá 1, ó. Então tá certo, meus cálculos estão certos, tá? Depois, pessoal, o que é... Como é que eu fiz o gráfico, né? Aí eu até vou fazer questão de não explicar aqui nesse vídeo. Porque eu já expliquei isso aí no primeiro playlist de equilíbrio químico, tá? Eu expliquei assim, ó, como é que a gente constrói um gráfico do zero, tá? E é olhando lá aqueles playlists, né? Primeiro playlist do Excel que eu expliquei aqui na disciplina, voltem lá naquele playlist e olhem ele. Se vocês não olharam ele, eu não vou ficar ensinando tudo de novo, vai ficar muito chato os vídeos, né? Demora muito, eu vou levar mais um playlist só para explicar com detalhes como é que eu fiz esse gráfico aqui. Então eu já expliquei como é que você faz o gráfico, né? Na real aqui, o gráfico é a informação aqui debaixo, é sempre as informações da variável pH, né? E a linha azul aqui é a variável pH com as variáveis alfa do ácido protonado. Essa é a linha azul. E aí o título, né, o rótulozinho dessa sequência de dados que entra no Excel, eu rotulei como alfa HA. Botei esse valor aqui. Que também eu já ensinei isso aí lá nos vídeos. E a outra linha vermelha é a variação, sempre também considerando que no eixo X é as variáveis pH, e no eixo Y são as variáveis do alfa do A que perdeu o íon H+, né? E aí então a gente tem esse gráfico aqui, certo? Deixa eu fechar o vídeo aqui, está estourando meu tempo aqui. Fechar o vídeo e sigo no próximo aqui, peraí.